Hoje nós vamos, então, introduzir um assunto que deve ser do interesse e da preocupação de todos nós espíritas, porque é a nossa conduta como espíritas, que foi muito bem elencada pelo espírito André Luiz na obra de mesmo nome. Essa obra é prefaciada pelo espírito Emmanuel e também pelo espírito André Luiz, o autor. Mas antes de nós adentrarmos a respeito do prefácio, introdução e da divisão dos capítulos, nós gostaríamos de mencionar o que foi relacionado lá num dos últimos capítulos, Conduta Espírita perante a codificação kardeciana, quando André Luiz reforça a anotação de O Evangelho segundo o Espiritismo, na palavra do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, por esse pensamento, nós já podemos compreender que o cristianismo é a nossa base de iluminação, que foi até assunto da primeira leitura, e que é de origem humana os desvios. Então nós temos coisas a corrigir para não haver desvios dessa meta. Encontramos também no mesmo livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte pensamento: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Então, o verdadeiro espírita, que é diferente do espírita basta que a gente se diga espírita, mas o verdadeiro espírita precisa esculpir esse seu interior através de uma reforma íntima sistematizada, onde ele vai ser desafiado a uma transformação moral e, através desse processo, ele vai se conhecer melhor, conhecer os seus equívocos, os seus erros, os seus pensamentos desviados da lei de Deus. Para corrigi-los, vai ter que empregar esforços, principalmente para evitar, domar, subjugar as inclinações más. Então depende realmente dessa boa vontade e desse propósito. Então o verdadeiro espírita não é o que frequenta a casa espírita toda semana, que toma baldes de água fluidificada, que toma passes o ano inteiro, que lê vários livros. Isso são, talvez, medidas, às vezes, necessárias para se alcançar a meta verdadeira, que é a iluminação interior, que é justamente a melhoria da nossa condição moral. Então, Emmanuel prefacia a obra dizendo o seguinte: abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Realmente a gente está sempre aqui e ali pedindo socorro para o mais alto, não é? E ele complementa dizendo que André Luiz traçou normas que constituem um resumo de conduta, ou seja, não está tudo aqui, mas é um grande e muito bom resumo. E diz Emmanuel que ele reconhece que não basta admirar o Cristo e divulgar os seus preceitos. Isso é insuficiente. É imprescindível acompanhá-lo, ou seja, acompanhar esses preceitos, acompanhar as orientações do Mestre, para que estejamos na bênção da luz. Então, desse mesmo início, André Luiz, que foi o autor do livro,
ele registrou que da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Então, nós somos células. Nós somos uma célula em nosso lar, nós somos uma célula na escola, na via pública, no trabalho, em nossa profissão, em vários ambientes onde a gente possa se expressar, nós somos células. E, normalmente, participamos de instituições organizadas, né? Organizações. Então, essas organizações contam com a nossa colaboração para que elas tenham bom desempenho, um bom sucesso no alcance de suas metas úteis ou metas para o bem. André Luiz diz ainda que compreendemos com Allan Kardec que em Espiritismo foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Isso vem para nós como uma lufada de ar fresco, querendo dizer o seguinte: a doutrina espírita não é uma coisa estanque tomando poeira ou pegando teia de aranha. Ela vai estar sempre em movimento, ela vai estar evoluindo, apesar de que a sua base é a mesma, é uma base sólida, é o tripé ciência, filosofia e religião, onde a religião está no topo do triângulo, porque o estudo da moral cristã é o principal. E nós vimos também aí na primeira leitura que a nossa irmã fez, dizendo que o fenômeno não é mais importante que o ensino moral. E isso nós vamos também passar por essa abordagem aqui com o André Luiz. E, por sua humildade, André Luiz encerra o prefácio dizendo que tivemos em mira, ele dizendo, né, tão somente a nossa própria necessidade de aperfeiçoamento ante a crescente extensão dos espíritas em nossos círculos de ação. Ou seja, ele se sentiu com necessidade de crescer para poder passar, né, de se aperfeiçoar e poder passar para nós tantos ensinamentos. E realmente, esse livro Conduta Espírita e o livro Agenda Cristã devem ser para nós livros de cabeceira, para uma leitura diária que sempre vai nos ajudar a sintonizar com o mais alto. É assim que o espírita faz. Não é usando símbolos, não é usando emblemas, não é usando imagens para poder se lembrar do divino. Nós temos que nos lembrar do divino pelo pensamento, pelo raciocínio e pela boa vontade. Interessante, e nós temos certeza que a maioria da turma é feminina, como toda a turma do Grupo Sheila, e o primeiro capítulo de André Luiz é dedicado à mulher, conduta espírita da mulher. Nós pensamos que deve haver um motivo para ele ter colocado isso à frente, e no nosso entendimento é justamente por causa da importância da mulher na evolução da humanidade. Por sua sensibilidade, por suas lutas, por seu senso de disciplina, de organização, que faz parte do mundo feminino. Então ele começa aqui já pedindo o seguinte, para a mulher, que ela se compenetre do apostolado de guardiã do Instituto da Família. Ou seja, espera-se que o espírito feminino tenha um grande grau de responsabilidade no seio familiar. É como se fosse uma referência, porque está dizendo uma guardiã, uma protetora. Para nós sermos guardiães, nós precisamos ter mais experiência, precisamos ser respeitados, precisamos saber conduzir, ter a sabedoria de orientar, e isso vem com o tempo, com os anos. Ele dá aí, então, umas recomendações que talvez sejam muito válidas na atualidade. Claro, o livro é de décadas atrás, mas nós entendemos que se ele falou naquela época, agora, no momento atual, é mais válido ainda. Quando ele diz afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto à vida imperecível,
sem prender-se ao convencionalismo absorvente. Entendemos que isso não significa que a mulher não deva ser vaidosa, não deva ter essas preocupações com a beleza, com a boa apresentação, porque isso faz parte do mundo feminino. Mas como espírito em evolução, é preciso estar centrada nas conquistas morais. Isso sendo feito, o resto vem como acessório e vem sempre para o bem. Então daí a importância das palavras de André Luiz, e ele arremata aqui, é lógico que nós estamos resumindo, dizendo que o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Então, realmente, nós sabemos que, na atualidade, muitos estão completamente distantes do respeito pela figura feminina, mas nós que somos espíritas e estamos sendo chamados a uma boa conduta cristã, precisamos ter em mente a necessidade desse respeito e ajudar a mulher que ela cumpra essa sua missão. Com relação ao jovem, André Luiz pede culto da temperança, porque isso afasta o desequilíbrio. A gente sabe que o jovem quer experimentar, ele quer testar as coisas, né? Ele quer provar e muitas vezes cai em armadilhas, né? Às vezes é difícil para os pais, para a família, cuidar dos jovens quando são impetuosos. A gente sabe que os espíritos, nós não escolhemos os espíritos que vão reencarnar em nossas famílias. Então, às vezes, vêm espíritos comprometidos com a disciplina, com a educação, com a organização, e chegam no nosso seio, justamente precisando do nosso exemplo, da nossa palavra, para que eles, se não conseguirem se transformar totalmente nessa encarnação, eles comecem a adquirir, né, um realinhamento para suas experiências futuras. Então, André Luiz recomenda, por exemplo, ao jovem que ele se abstenha do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. Ou seja, o jovem deve ser convidado a participar das tarefas domésticas, a dar a sua contribuição e não ser irresponsável. E isso é algo que vai se vivendo ao longo da vida. Muitas vezes, alguns bons espíritos são arrastados por outros para grupos de comportamento menos adequado, mas nós, como espíritas no lar, devemos e precisamos trabalhar esse assunto com os jovens, principalmente na possibilidade deles participarem desde a evangelização infantil até a juventude, né, a mocidade espírita, o culto no lar. Tudo isso é muito importante porque nós precisamos auxiliar o espírito que está nesse reinício de reencarnação a sublimar as suas tendências antigas. Agora, André Luiz pula para os médiuns. E a primeira coisa que ele destaca é que o médium deve se reconhecer como humilde portador de tarefas comuns, apesar de que ele, às vezes, detém, né, missões de transcendência pelo contato que vai ter com o campo espiritual. Mas André Luiz alerta que o médium deve silenciar qualquer evidência pessoal, qualquer intuito de evidência pessoal na produção dos fenômenos, seja psicografia, psicofonia, efeito físico, seja premonição. Essa é uma das grandes dificuldades. A Casa Espírita promove a educação mediúnica, onde justamente o médium faz um curso, onde ele vai ter contato com toda essa teoria, com muito detalhe, né? A motivação para ele agir dessa forma, os perigos se ele se deixar levar pelo campo da vaidade, os percalços que ele vai encontrar adiante da sua missão, né, do mediunato, né, a missão do médium. Então é importante que se tenha noção, não apenas o médium sobre essas coisas, mas os que não são médiums ostensivos, que não têm evidência, audiência, que são apenas vibracionais, porque vão auxiliar
os companheiros que estão numa mediunidade de maior evidência a se conterem no campo do orgulho, da vaidade, não é? O André Luiz pede para que o médium não retire proveito material das produções que obtenha. Então não deve ser interesse do médium vender livros que ele psicografou. Isso são coisas que a direção mediúnica da casa, a direção espiritual da casa, que deve orientar nesse sentido. E pede ainda que o médium recuse o tóxico da lisonja, ou seja, os tapinhas nas costas, os parabéns, né? Porque é aí que vem as pedras de tropeço. Cita aqui os perigos que ameaçam a mediunidade: ambição, ausência de autocrítica, falta de perseverança no bem, vaidade de que se julga invulnerável e assim por diante. Vamos falar agora da conduta no lar. Nós estamos fazendo breves apontamentos. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa. Então é aquela história, não é? É quando a gente, dando um exemplo aqui que costuma acontecer com muitos que são ou foram pais de crianças, quando elas estão às vezes no veículo que nós estamos dirigindo, e vem aquela pergunta: pai, mas o sinal estava vermelho, por que você passou? Não era para você ter parado? Então isso é uma ilustração simbólica. Você me pede para não falar palavrão, mas está falando. Você pede para mim ter paciência, mas você não está tendo paciência. Então essas coisas que não só as crianças, mas qualquer pessoa observa em nossa conduta. Então no lar, a nossa exemplificação, ela deve seguir aquelas palavras de Jesus do Sermão do Monte, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, coerência com aquilo que a gente defende e com as nossas atitudes. Diz André Luiz que o lar é a escola primeira do espírito que retorna à Terra pela encarnação. E diz ainda: quem cultiva o evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Então, torna-se também uma espécie de dever nosso a leitura, o estudo do Evangelho. Nós temos aí essa facilidade de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral cristã explicada e interpretada sob as luzes dos fundamentos do Espiritismo. Agora, uma coisa que é muito importante e tenho certeza que incomoda muitos de nós: a conduta na via pública, na rua, na vizinhança. Demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. Então isso é realmente algo às vezes problemático, não é? Certa vez uma colega nossa, da nossa casa espírita, lá do Glacos, que já até desencarnou, ela começou no campo da exposição espírita, como palestrante, e certa vez ela estava numa fila no caixa de um supermercado, próximo à casa dela, e a pessoa que estava atendendo a irritou. Então ela falou comigo que já ia, digamos assim, soltar os cachorros, né? Nessa funcionária. Quando alguém bateu nas costas dela, falou assim: não é a senhora que faz palestra lá no Glacos? Então é interessante, né? Foi o anjo da guarda dela que deve ter dado esse aviso. Porque a partir do momento que nós somos, às vezes, já vistos como espíritas, as pessoas cobram mais os nossos exemplos. E por isso, em qualquer lugar, nós temos que ter essa consciência do nosso papel. André Luiz pede para que na via pública nós consagremos os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, que a gente cumprimente as pessoas com serenidade e com alegria, que a gente se coíba de provocar alaridos na via pública, na multidão, através de gritos, brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e veneração principalmente próximo a hospitais, escolas, templos e presídios. Então a gente sabe que
Muitas vezes isso é totalmente burlado em certas festividades ou por comportamentos festivos por causa de esportes. As pessoas abusam, às vezes há um que realmente extrapola o ponto, né? Nós temos aqui um vizinho que quando o time dele, que nem é de Belo Horizonte, ganha, ele fica aqui 11h30, meia-noite, aos berros, gritando o nome no time dele, e aquele silêncio total no bairro e apenas ele gritando, se achando realmente no direito de extravasar a sua alegria. Mas nós não devemos fazer isso, não é? O espírita deve se conter, deve pensar sempre no próximo, até que ponto estou ultrapassando o direito do próximo. E também pede, André Luiz, que a gente proteja os caminhos, os jardins, os monumentos, os pisos, as árvores, todos os recursos que nós estamos usufruindo da cidade, no logradouro público, que ele é um salão de visita para a comunidade. Então é nosso dever fazermos, né, a preservação desses ambientes e não sujarmos, não atrapalharmos, não obstruirmos, né, os locais públicos. Rapidamente ele pede que durante as nossas viagens a gente seja agentes da alegria e da esperança de todos aqueles que vão compartilhar do nosso convívio, porque muitas vezes nós estamos num ambiente exógeno, fora da nossa cidade, e ficamos exigindo coisas, né? Exigindo comportamentos, exigindo que sejamos atendidos com muita rapidez em certas situações que nós ficamos impacientes, mas, na verdade, nós devemos fazer o culto à gentileza, à cordialidade, vender com otimismo, não é? Os nossos pensamentos. E com relação à doutrina espírita, nós ainda vamos falar lá da propaganda espírita, que vem mais adiante, mas tomarmos cuidado para não sermos aqueles que queremos converter as pessoas ao espiritismo, né? Então, o espiritismo deve ser algo que, se nos perguntarem, se quiserem saber, aí nós podemos responder. E por isso a importância do espírita estudar, compreender a doutrina, saber os seus postulados, saber indicar livros, para que as pessoas tenham, pelo nosso intermédio, pelo menos uma porta aberta para esse conhecimento. Também pede o livro de André Luiz, ele nos alerta a respeito do trabalho, que nós devemos nos dedicar ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. E para os que estão já no campo da aposentadoria, encontrar atividades úteis que possa preencher o tempo para não ficarmos apenas, né, fazendo mau uso do tempo que Deus nos concede. E pede ele ainda que a gente situe em posições diferentes as nossas tarefas diante da família, a tarefa diante da profissão, a tarefa diante da doutrina e a tarefa diante da coletividade. Cada uma dessas merece a nossa atenção especial e nós não devemos confundir as coisas, mas usar o que é bom em uma para a outra. Nós sabemos que muitas vezes somos muito educados, gentis, elegantes na casa espírita, e em casa nós estamos fazendo tudo ao contrário disso, não é? Então, seja o nosso falar sim, sim, não, não. Se estamos conseguindo ser gentis e educados na casa espírita, que o façamos também em todos os demais locais, não é? Muito bem. Na sociedade, pede André Luiz afastar-se dos lugares viciosos, com discrição e prudência, sem crítica, nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. Quis dizer o seguinte, que muitas vezes a gente até, antes de adentrar a doutrina espírita, nós nos expressávamos em determinado meio social. E a doutrina vai nos tirando daquele meio, porque é um meio vicioso. Então nós temos que saber fazer isso, sem nos colocarmos, né, colocar aquele salto alto, falar, não, agora eu estou acima disso, e vocês aí fiquem aí com seus vícios. Não,
A ideia é nós agirmos com discrição, com o nosso exemplo, com bondade, com caridade, a partir do momento que a gente entender que aquele ambiente não é mais útil, não é apropriado para nós. Como alerta o mentor, a condição social é apenas uma apresentação passageira. E todos os papéis que nós exercemos aqui na reencarnação, eles são permutáveis na sucessão das existências. Então nós não vamos ficar a vida inteira, todas as encarnações, naquele mesmo papel. Às vezes nós podemos experimentar o papel de quem nós estamos criticando. Por isso, prudência nas nossas atitudes, prudência nos nossos pensamentos. Agora, um tópico que estava mais em alta há pouco tempo, que é a conduta espírita nos embates políticos. Porque muitas vezes a política ela promove, como promoveu nos últimos anos aí, uma certa efervescência na defesa de determinados princípios, na defesa de determinadas pessoas, dos nossos candidatos, ou no ataque aos demais candidatos. Então, é preciso tomar cuidado, né, com a lei de amor, justiça e caridade, entender a posição de cada um, saber defender os nossos princípios éticos, mas com bondade, com elegância, com caridade. Diz André Luiz, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Então, isso é algo que nós devemos estar muito atentos para a gente não se envolver em discussões estéreis, inclusive por meios aí virtuais, né? Grupos onde as pessoas se degladiam, famílias se separando, brigando. Isso nós temos vários exemplos de que acompanhamos de pessoas que pararam de se relacionar porque eram facções contrárias ou distintas por causa de candidatos da política que são espíritos que estão em passagem temporária, exercendo posições temporárias. Então nós devemos realmente compreender qual é o valor verdadeiro e definitivo para a nossa vida e tomar um pouco de cuidado com essa paixão pelo temporário, não é? Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno, diz André Luiz. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. Então, quantas vezes nós vimos irmãos e irmãs usando a tribuna espírita nessa última eleição e na anterior para poder defender tal ideal, tal pessoa ou atacar. Isso foi mais de uma casa espírita. As pessoas fazendo isso, se achando com realmente assim uma certa autoridade e, de certa forma, abusando do espaço e da confiança que a casa espírita lhe cedeu, lhe confiou, não é? Então, tomar muito cuidado, nós às vezes não estamos nessa posição, mas nós precisamos aprender a observar e a julgar melhor quem está transmitindo esse tipo de informação para nós. Aí André Luiz vai falar justamente do templo, ou seja, a nossa casa, a nossa instituição espírita. Ele pede que a gente entre pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alaridos e perturbações. Olha só, uma coisa, por exemplo, é a reunião pública. Ela tem um início, tem uma prece inicial, a partir dali todos ficam em silêncio. É mais ou menos óbvio que depois desse instante a pessoa adentra o recinto, ela vê todo mundo em silêncio e o expositor falando. Então ela reage àquilo. Mas muitas vezes o ambiente antes disso já requer uma temperança no volume de voz, nos assuntos que estão sendo conversados, porque já tem espíritos ali trabalhando em nosso favor, em favor da plateia. Quando a gente está, por exemplo, numa reunião mediúnica, uma reunião de educação mediúnica, nós temos lá um início com uma leitura e depois de uma leitura lá de 45 minutos, por exemplo, nós vamos fazer a parte prática da manifestação dos espíritos.
Então, muitas vezes, quando o integrante desse ambiente ele entra atrasado, ele deve entrar em silêncio absoluto e se recolher. Porque se ele entra, boa noite, oi, como é que vai? E já está o pessoal na leitura, o que ele está fazendo? Ele está ajudando a dispersar o pensamento. Ele está vindo com as ideias lá da rua. Ele não entrou ainda na sintonia. Vejam bem, os espíritos esperam que a gente fique pelo menos 40 minutos em oração, em leitura, para a gente poder entrar numa sintonia para depois ter a comunicação, né? Com a boa vibração. Estamos apenas dando um exemplo. Então, essa questão da pontualidade e do nosso comportamento é realmente essencial para nós espíritas. Dedicar a melhor atenção aos palestrantes, sem conversação, bocejo ou tosse bulhenta. André Luiz pede que a gente respeite quem estiver fazendo palestra. Às vezes a palestra está entediante, está até provocando sono, mas é para a gente fortalecer a pessoa que está fazendo aquele estudo com a nossa atenção, sem ficarmos dando bocejos, conversando ou tossindo alto para atrapalhar. Então isso muitas vezes acontece. E pede também que a gente evite aplausos e manifestações outras, que não deve ser comum no ambiente da casa espírita. Na casa espírita existe muitas vezes o palestrante que tem um título honorífico, né? Um título acadêmico. Ele é um doutor nisso, né? Uma doutora naquilo. Mas ali na hora que estiver fazendo a palestra, ele é um irmão espírita que está transmitindo o evangelho e os fundamentos do espiritismo. Então não há necessidade de toda essa pompa, né? De toda essa reserva com a pessoa. Ela deve ser respeitada da mesma forma que qualquer outro que estiver ali naquela posição. Privar-se dos primeiros lugares no auditório. Desaprovar na casa espírita a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual. Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas. Por quê? Para que não haja o risco de vir uma pessoa convidada que nós não temos nenhum entendimento de quem seja ou de como ela costuma fazer, e ela fazer pregações de princípios que são estranhos à doutrina espírita, que, aliás, muitas vezes, apesar de todo o zelo da área doutrinária da casa, isso acontece. Alguém desavisadamente prega um princípio que não faz parte do espiritismo, não é? Às vezes pode haver um erro ou outro, porque a pessoa tem um esquecimento ou se confunde. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de levar princípios que não fazem parte do corpo doutrinário. Daí a importância de nós estudarmos a doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o que é o Espiritismo, porque são as portas principais para nós adentrarmos a doutrina. E também pede que na casa espírita não angariemos donativos por meio de coletas, petitórios ou vendas de tômbolas, ou seja, porque são inconvenientes aquele petitório. Então há um mecanismo de arrecadação que é necessário, porque toda casa espírita precisa pagar as suas contas, né? Os seus funcionários, manter a limpeza da casa, a iluminação, etc. Mas evitar usar o ambiente para poder fazer essa avalanche de pedidos para com o público. Também nos pede André Luiz que na assistência espiritual, pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Então essa é uma prática da caridade que a doutrina espírita nos incentiva, inclusive a maioria das casas mantém uma atividade social e nós podemos nos vincular a ela como tarefeiros, como voluntários, não é? Nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política.
de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. Esse aqui é o problema. Às vezes a casa está precisando do recurso financeiro e aceita agregar no seu quadro lá de conselheiros ou na sua diretoria alguém que tem, na verdade, interesse comercial, que quer aproveitar o mecanismo da casa ou para se promover ou promover a sua firma, arrecadar ali e usufruir também. Então, os espíritos não veem nesse mecanismo um mecanismo adequado para nós espíritas. É preciso encontrar outros meios de realizar a coleta dos recursos materiais necessários. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com companheiros que se eximam de perceber honorários, laborando apenas com finalidade cristã gratuitamente. Certa vez, um amigo de um ex-presidente da nossa casa espírita, que é de uma igreja, ele adentrou lá o nosso recinto, foi visitar esse amigo dele, que era o presidente da nossa casa, né? Chegou lá e falou: fulano, quanto é que você retira aqui por mês? Aí o nosso presidente perguntou: mas como assim retira? Quanto que você ganha? Quanto que você tira aqui para você? Ele falou: meu amigo, aqui a gente não tira nada, a gente desembolsa todo mês. Então, há um choque aí de princípios e de comportamento, né? Geralmente é assim que acontece. Bom, no caso aqui nós falamos a respeito da propaganda, né? Já mencionamos alguma coisa antes, mas vou ler aqui a frase que eu reservei. Não esquecer que a propaganda principal, a propaganda da doutrina, é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima nos padrões do Evangelho. Então, por isso que a gente não vê aí faixas, cartazes e anúncios em outdoor, seja lá o que for, na televisão, sobre assuntos espíritas, sobre promoções espíritas. É sempre feito no boca a boca, agora um pouco mais facilitado com as redes sociais, mas sempre tentando arrebanhar, né, os auxílios, etc., através das obras, né, as boas obras, como, por exemplo, promover um bazar, promover um jantar, algo que vai arrecadar e o dinheiro ser direcionado para obras assistenciais. Bom, com relação à tribuna espírita, o assunto seria longo, mas nós temos algumas coisas aqui que gostaríamos de destacar. Por exemplo, quando for tratar de tema delicado, é preciso que haja muito tato para falar, por exemplo, de aborto, separação de casais, para falar de suicídio, para falar, por exemplo, de batizado, para falar de casamento, que são considerados sacramentos para a Igreja Católica, mas que não são práticas espíritas. Então, abordar sempre com respeito, passando o ideal de como a coisa funciona no Espiritismo e explicando o porquê e justificando, mas sempre tratando todos os assuntos com zelo. Por exemplo, se formos falar a respeito de aborto, devemos ter em mente que muitas pessoas do auditório podem ter passado por isso já, o aborto intencional, ou está pensando em fazer. Então é preciso tomar cuidado o expositor para não haver condenação, não haver apontar dedo e não dar para ele a solução. Qual que é a solução? Não é? Uma vez uma certa senhora fez uma palestra brilhante falando a respeito do aborto e explicou todos os contras, o que acontecia com o espírito abortado e tarará, tarará, falou tudo, o malefício para as pessoas envolvidas, para a pessoa que está gestante, para o espírito que estava reencarnando. Aí, quando terminou a palestra, ela foi cercada na saída por uma mulher e falou assim: a senhora acabou com a minha vida, porque a senhora falou tudo que eu fiz de errado, mas não me deu a solução. E realmente ela reconheceu. Faltou explicar. E aí, o que eu faço se tiver acontecido isso comigo? Já aconteceu. O que eu faço se eu estiver em vias de fazer? Então é importante dar sempre aquela visão esclarecedora
e consoladora da doutrina espírita. Muito bem, e outro ponto importante para o expositor, falar sempre nós, ele se incluir nos exemplos, né? Vocês precisam ser menos egoístas. Opa, não, nós devemos ser menos egoístas. Sempre incluir-se, porque ainda não consegui encontrar nenhum expositor espírita perfeito, sem nenhum defeito, só com qualidades morais. Ainda não existe isso, pelo menos aqui na Terra não conheço. Muito bem, perante nós mesmos, ele pede que a gente vigie as próprias manifestações, preferindo autocrítica ao autoelogio. E também para que a gente se liberte de cadeias mentais oriundas do uso de talismãs, votos, pactos, apostas, artifícios, jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. Então isso é muito importante para nós, né? O espírita está informado de que o acaso não existe. Então, por isso que estudar a doutrina é o grande prêmio que nós conseguimos para nós. Porque nós vamos, né? Quantas pessoas já procuraram a nossa casa espírita no passado para pedir que fosse alguém lá abençoar ou benzer uma loja que ele ia abrir e começar um comércio para tirar toda coisa ruim lá para dar tudo certo. Quer dizer, aí tem uma série de equívocos num pedido desse, mas é natural que as pessoas menos esclarecidas o façam. Nós devemos nos informar para que a gente saiba explicar para elas por que não é assim que a coisa deve funcionar. Pede para que a gente desempenhe todos os justos deveres para com aqueles que nos comungam as teias da consanguinidade, ou seja, os parentes. Melhorar sem desânimo contatos diretos e indiretos com pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Puxa, é tanta coisa, gente. Agora, vou tentar aqui, antes de acabar, né, vou ver o quanto eu consigo avançar. Perante a criança. A criança é algo importantíssimo, né? Pedindo para a gente se solidarizar com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. E André Luiz diz assim: educar os pequeninos é sublimar a humanidade. E pede que os pais espíritas matriculem os filhos em escolas espíritas de moral cristã, para que esses reencarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. E outra, jamais prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas, como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. Ou seja, deve aprender a criança que precisa cumprir o dever por responsabilidade, não porque vai ganhar prêmio. E a gente sabe que às vezes isso é duro, porque os pais querem fazer, mas vem um avô, um tio, alguém e dá, toma aqui porque você passou de ano, pimba. Aí os pais ficam como os vilões na história, né? Já passamos por isso. Não permitir que crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. Então a responsabilidade dos pais é muito grande, né? Essa que é a verdade. E perante os doentes? Criar sempre uma atmosfera de positiva confiança. Não se deixar abater a face dos enfermos, ou seja, você vai visitar uma pessoa que está muito doente e fica mais deprimido do que ela própria. É preciso chegar acima e transmitir confiança, otimismo, serenidade, paciência, força. É isso que nós temos que fazer. E às vezes, para que a gente consiga isso, precisamos muito da prática da leitura, da prece
E nós tivemos uma experiência pessoal há muitos anos atrás, não vamos deixar de falar aqui porque é uma coisa positiva, que nós fizemos durante muitos anos visita às crianças internadas no Hospital do Baleia. Na época, o Baleia tinha inclusive crianças com paralisia cerebral, que há muitos anos já não tem isso. Então os quadros eram muito fortes, crianças com câncer, crianças todas quebradas, crianças com aquela, como é que chama? Hidrocefalia, que a cabeça cresce inchada de tanta água. Então, às vezes, até a aparência da criança é uma aparência que dá uma certa dificuldade da gente olhar para ela, porque fica parecendo assim, algo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, nos primeiros momentos que nós estávamos fazendo essas visitas, a gente teve dificuldade junto com os companheiros, éramos todos novatos. Então, nós fomos devagarinho até a gente acostumar com os quadros, né? É preciso que, como é que diz André Luiz? A disciplina antecede a espontaneidade. Então, para que a gente chegasse e fosse espontâneo com esses enfermos, nós tivemos de criar uma disciplina até que aquilo deixou de virar bicho de 7 cabeças. Então, muitas vezes, estamos apenas querendo, com isso, alertar que, perante enfermos, nós temos que estar sempre numa posição melhor para transmitir algo de bom para eles, em vez de absorvermos a tristeza, a depressão e ficarmos ainda mais para baixo. Outra coisa que não deve ser feita é garantir a cura. Estou te dando um passe aqui, pode ficar tranquilo que você vai melhorar. Não existe isso, né? Que vai haver completo restabelecimento. Você não vai morrer, não. Vai dar tudo certo. É preciso tomar cuidado com o tipo de promessa que se faz. Então, os companheiros de outras religiões devem ser estimados e reverenciados, ou seja, respeito pleno a outros credos religiosos, não impor ou forçar transformação religiosa, não entrar em polêmicas. Certa vez, viajamos com um colega de trabalho, pegamos um avião para, acho que foi São Paulo, e nós perguntamos para ele, porque sabíamos que ele era da igreja evangélica, como que ele compreendia Jesus. Foi uma pergunta sem maldade para entender qual era a consideração a respeito de Jesus para o evangélico, que para o católico e para o espírita a gente já sabia naquela época. O que houve foi uma tentativa dele de nos converter durante todo o voo e depois que nós chegamos. Então foi assim um bom exemplo do que não se deve fazer, porque não tentamos nenhuma polêmica, tivemos de ficar em silêncio e ouvindo toda aquela pregação com muita paciência, não é? Não exigimos dos mentores espirituais, ficarmos pedindo privilégios, ficarmos o tempo todo tirando orientação psicografada, acaba uma, tira outra, acaba uma, tira outra. No livro Agenda Cristã, André Luiz, o próprio autor aqui, ele fala que se já temos 2 semanas de conhecimento evangélico, de conhecimento do evangelho, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Não precisa ficar perguntando o tempo todo, né, para os espíritos, né? Ele nos incentiva muito a usar a oração, abandonar fórmulas decoradas, né? Aquelas orações mágicas que a gente vai repetir em voz alta, não fazê-lo com exibicionismo. Nós já comentamos aqui o que foi falado, né? Ante os imperativos, falando a respeito do fenômeno, que muitos espíritas se preocupam muito com o fenômeno mediúnico, dizendo que ante os imperativos da responsabilidade moral, todo fenômeno é secundário. Então, no Espiritismo, nós precisamos objetivar a nossa iluminação moral. Depois ele fala aqui a respeito dos sonhos, com que naturalidade a gente deve compreender os sonhos. Ele diz aqui interessante que acautelar-se quanto às comunicações dos intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a comunicação com alguém desencarnado, a sua autenticidade é bastante rara. Então, muitas vezes a gente acha que teve um contato legítimo, fidedigno, mas pode não ter autenticidade, porque muitas vezes o sonho também é reflexo do nosso psiquismo, né? E reflexos psicológicos.
Bom, aí vai André Luiz, prosseguindo, falando nossa conduta perante a natureza, perante os animais, perante o nosso corpo físico, perante as enfermidades que nós possamos vir a ser acometidos, perante a desencarnação, que é algo muito importante, nós nos resignarmos com a desencarnação repentina de um parente ou de um amigo. Quantas vezes nós temos ouvido recentemente, às vezes num grupo lá de WhatsApp, morre alguém que foi um colega, mas alguém distante. Não é ligado a nenhuma pessoa diretamente. Morreu fulano lá. Alguém põe lá, que triste. E nós ficamos pensando, não pode ser triste só porque morreu. É natural, vai morrer, todos nós vamos morrer. Nós temos que entender que vai haver um maior nível de sentimento e emoção quando forem pessoas do nosso campo emotivo. Mas a morte em si, ela não pode ser considerada um fenômeno triste. Ela deve ser considerada realmente um fenômeno natural. Perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. E para finalizar, em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. Bom, meus irmãos, é uma arte, né? Resumir esse livro. Eu espero que eu tenha conseguido cobrir assim muitas coisas essenciais para nós. Mas como o próprio André Luiz falou no prefácio, isso foi um resumo que ele fez. E nós resumimos ainda mais. Há muito o que ler e eu espero que vocês realmente adquiram. Quem não tem, coloque esse livro na cabeceira e vamos relê-lo aí muitas vezes, tá? Muito obrigado.